Nós estamos com um paciente de 40 anos de idade, né? Apresentando sintomatologia do membro inferior à esquerda. Interessante nesse caso aí que o paciente já foi operado. Há quanto tempo ele? 5 anos atrás. 5 anos atrás, né? Melhorou a sintomatologia, depois recidivou a sintomatologia. E a gente observa aqui presença de uma importante hérnia na região L45, né? Além de degeneração, a nível do recesso lateral. Bota no axial aqui para a gente ver. Ó. Olha aqui, então a gente encontra, né, a dura mater rechaçada para trás e para o lado oposto, né? E à medida que a gente entra com essa linha em direção lateral, a gente avança lateralmente, a gente observa que no recesso lateral, lembra o que tem no recesso lateral? O recesso lateral é aquela raiz que vai descer na vértebra inferior, que a gente chama de raiz descendente. Então a raiz descendente, bota aqui para cá, a raiz descendente está sendo comprometida, que é a raiz a raiz L5, que é aquela inervação para a face lateral da perna e dorso do pé dos últimos 3 dedos. Então, nosso objetivo aqui, a nossa dúvida, é se nós iríamos entrar pela via interforaminal ou pela via interlaminar. Foraminal seria nesse sentido aqui, e interlaminar a gente entra entre L4 e L5. E depois de discutirmos, traçar todas as linhas, verificarmos todos os pós e contras dos dois acessos, chegamos à conclusão que o melhor acesso é por via interlaminar, né? Sempre olhando para o lado esquerdo, vamos retirar a coluna do recesso lateral e explorarmos a raiz descendente, que vai passar exatamente nesse ponto aqui. Liberando a raiz descendente, a gente acredita que vai melhorar toda a sintomatologia para o lado esquerdo. Ele é cameraman, né? Ele é cameraman, carrega peso, né? 26 quilos a cameraman. 26 quilos. O dia inteiro aí. O dia inteiro, naturalmente, isso foi um fator que agregou para a recidiva da sintomatologia. Teve uma vértebra já degenerada por uma hérnia de disco anterior. Foi feita uma via de acesso interlaminar na primeira cirurgia há 5 anos atrás, e agora ele retorna com uma sintomatologia semelhante à sintomatologia anterior, só que tem que agora a raiz está presa a nível do recesso lateral. Você vê que o nível que é normal, né? O anel fibroso não está aqui inteiro. E aí o que acontece é que a hernia de disco está mostrando já, certamente, como é que é a hernia de disco, né? A região do anel fibroso e o... O Eder está comparando a região de L3 e L4 e L4 e L5. Observe aqui o disco, né? Que é o núcleo pulposo no centro de coloração localizada, e mais abaixo o disco deslocado posteriormente, perde aquela característica, né? Fica em forma de névoa, o núcleo pulposo indo em direção posterior. Ele não poderia escolher outra situação, porque essa região posterior é a região de maior facilidade para a migração do disco intervertebral, ou para a região lateral ou região posterior. Analisando, né? Através da radiografia, o nosso planejamento que nós vimos lá na ressonância magnética. E estamos aqui com um fio guia, olhando para o pedículo, do lado esquerdo, né? Vou aumentar um pouquinho, ó. Do lado esquerdo, para nós encontrarmos aqui exatamente o ponto de acesso, ou ponto que está comprimindo a raiz de L5, a raiz descendente. Bem, então vamos dizer onde é que nós estamos agora, né? Estamos no lado esquerdo do paciente, né? Estamos acesso interlaminar. De fora para dentro, o que nós temos? Pele, tecido celular subcutâneo, músculo, ligamento amarelo e depois nós temos a dura mater. Sendo que nós falamos anteriormente que esse paciente já foi operado. Então, o cuidado do cirurgião é sempre ter em mente que parte do ligamento amarelo já foi retirado. Então, ele não pode ir afundando os instrumentos dele na procura do amarelo, porque pode ser que não tenha o amarelo. O que ele vai encontrar, sim, é uma aderência. Então, o ponto mais seguro do cirurgião é encontrar a estrutura óssea, que é o processo articular, superior e inferior, que ele chama de AP e SAP. Então, ele vai pelo processo articular, esse branco que vocês estão vendo aqui embaixo é o osso. Para o lado de lá, a gente tem aderência e raiz espinhal. Então, todo o cuidado agora é a retirada do osso, que assim que nós retirarmos o osso, nós vamos encontrar pela frente desse osso a raiz espinhal. Lembra que era a raiz descendente que nós mostramos na ressonância magnética, que era o ponto de compressão na hora que descia pelo recesso lateral, está na frente do recesso lateral, em que reapareceu a sintomatologia. Então está se limpando aí o processo articular. Daqui uns 10, 15 minutos, nós vamos passar no próximo vídeo, dando continuidade a esse, e vocês já vão encontrar a raiz, e vocês vão começar a entender onde é que nós estamos. Bem, então retiramos todas as estruturas ósseas, que são estruturas que protegem a raiz descendente,
nós estamos encontrando aqui, olha, isso aqui é o disco, a hérnia, isso aqui em cima é a raiz espinhal, tá vendo? Aqui é a raiz descendente. Por que a gente consegue enxergar a raiz descendente? Porque foi retirado o processo articular, foi retirado o que restava de ligamento amarelo, tecido fibroso aderente a essa raiz. Já estamos com mais ou menos 1h15 de cirurgia. E é muito importante, nas cirurgias endoscópicas, a visualização anatômica pelo cirurgião. Ele tem que saber o que tem embaixo do osso, para não ficar ciscando, fulgurando ali, né? Então aqui nós temos, aqui é a hérnia de disco. Estamos aonde? Região do pedículo. Lembra que esse círculo é um relógio. Aqui é 6, meio-dia, 3 horas e 9 horas. A gente sabe que a localização anatômica desse osso que está aparecendo aqui, às 3 horas, só pode ser pedículo, não pode ser outra coisa. A gente sabe que aqui, em direção de 9 às 3 horas, é a raiz espinhal. E o fundo branco é a hérnia de disco. Então a gente consegue encontrar todas essas estruturas pela relação anatômica do reloginho. Por isso que a gente está sempre arrumando aquele ponteirinho do relógio ali embaixo. Eu vou acertar ele aqui, ó. Vou botar ele aqui 6 horas. Isso aqui é toda a minha relação anatômica. Cadê aquela pincinha? Botou 6, pedículo. Daqui para cá é a raiz. O soalho é a hérnia. Olha, mostra a raiz aqui, ó. Está afastando toda a raiz aqui, ó. A hérnia aqui, limpando a hérnia. Vamos individualizar bem a hérnia. Tirar todos os vasinhos, né, aderentes a essa hérnia de disco, para não sangrar pouco, e é só retirar a hérnia, liberando a raiz, e com isso a gente finaliza o procedimento. Isso aqui é a raiz espinhal que está sendo afastada. Essa estrutura bem grossa, que vocês estão vendo com a coloração esbranquiçada, na verdade vocês estão vendo bem grossa pelo aumento que a gente tem na cirurgia. Isso aqui é um procedimento endoscópico com aumento. Todos esses instrumentos que estão lá dentro são coisas muito pequenininhas. Né? Por isso que é importante sempre respeitar a anatomia para a gente não ter problema. Então, à medida que a gente avança pelo procedimento cirúrgico, as coisas começam a ficar mais claras. Então, isso aqui em cima é o nervo, tá vendo? Bem grande aqui, olha. Nervo aqui em cima, né? Afastando para a gente ver melhor. Isso aqui é o nervo, né? Aqui embaixo é a hérnia. Observa que já existe um espaço grande entre o nervo e o corpo vertebral, que fica aqui embaixo, às 6 horas. Quem ocupava esse espaço era a hérnia de disco. A hérnia descendente, como é que nós olhamos na ressonância magnética. Nós estamos com uma vértebra aqui, outra aqui. Esse aqui é o espaço discal. É o espaço entre uma vértebra e outra, é onde é que habita, onde é que fica o disco intervertebral. E dentro do disco, nós encontramos o núcleo pulposo. Quando a gente fala, na realidade, de hérnia de disco, está errado essa denominação. A hérnia é do núcleo pulposo através das fibras do disco intervertebral. Então, está saindo aqui, é o núcleo pulposo, que comprime a raiz. Isso aqui é a nossa cânula, essa parte de metal, que protege a raiz espinhal. A gente consegue rodar ela para um lado, para o outro, para justamente proteger a raiz de algum dano, de algum instrumento bater ou cortar a raiz espinhal. Essa aqui é a hérnia que está saindo. Estou desvirando, estou desprotegendo. Né? Essa aqui é a hérnia que está saindo na ponta da pinça. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Isso é tudo. Olha a hérnia aqui. Ó. Mostra aqui, Bruno. Pedacinho da hérnia soltando aqui, ó. Aqui é a hérnia. Aqui na ponta, ela sai os pedaços, tá vendo? Aqui é no disco. Como o espaço ali é muito pequeno, qualquer coisa de um caroço de feijão, um caroço de arroz, é o suficiente para comprimir a raiz espinhal. Porque isso tudo está fechado dentro do estojo ósseo, sem a capacidade de expansão. Bem, finalizamos o procedimento. Está aqui a raiz descendente de L5, que é a raiz que inerva a face lateral da perna, e os 3 dedos pela face lateral do dorso do pé. Esse aqui é o ligamento amarelo, junto com fibrose, né? E aqui é o nervo já completamente individualizado. E aqui a hérnia totalmente retirada aqui, ó. Olha, de longe aqui, ó. Esse buraco aqui, ela vinha daqui e vinha aqui por baixo, né? Comprimindo a raiz entre o pedículo e a lâmina vertebral, né? O disco descia aqui tudo. Então, o objetivo da cirurgia é liberar a raiz, tirando o disco, limpando tudo, tirando um pouco de fibrose. Agora a gente tem a certeza absoluta que a raiz descendente está completamente descomprimida. E por isso a gente finaliza o procedimento. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, só entrar em contato com as nossas mídias sociais. Muito obrigado.